Glória a Deus. Hoje é um culto de primícias, mas é um domingo, um culto que nós intitulamos como culto da família. E nós louvamos a Deus porque Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Irmãos, é muito importante nós entendermos, segundo o texto sagrado, segundo as diretrizes do próprio Cristo, qual é a forma ou a maneira que nós devemos estabelecer as nossas primícias. Então, sabedores que são o que significa primícia, a pergunta que nos cabe é: a quem devo as minhas primícias? A quem devo as minhas primícias? O texto que lemos conta-nos um momento em que Jesus executa a sua obra na vida de um homem. E o que Jesus faz na vida desse homem é a característica do ministério de Jesus. Jesus curou muitas pessoas, Jesus mudou a situação econômica de muitas pessoas, mas Jesus também libertou muitas pessoas de muitos males. E esse é um exemplo de que Jesus liberta pessoas que estão possessas de espírito imundo. O texto diz que Jesus chega a uma praia, a um lugar, atraca o barco na areia, e o texto diz que a cidade onde eles estão é a cidade conhecida como Gadara, uma das 10 cidades que compunham a grande Decápolis. E Jesus encosta o seu barco nas areias daquela praia, na companhia dos discípulos. E o texto diz que Jesus desce do barco e vai de encontro àquele homem. Falando-se, referindo sobre a mesma história, o evangelista Mateus, quando vai dizer, diz que naquele caminho ou naquele lugar ninguém passava, porque aquele lugar morava um homem que o texto o apresenta como um endemoniado. E esse endemoniado vivia como um lunático entre os sepulcros, rasgado, machucado, ferido. E a Bíblia diz que esse homem estava possesso de espíritos imundos. Para que você entenda, esse homem não está sofrendo uma opressão maligna. Esse homem está possesso. O texto diz que os demônios tinham poder sobre as suas ações. Então esse homem já não tinha mais escolha. Esse homem já estava subjugado por aquele mal. Mas o texto diz que Jesus foi naquele lugar. E o que é interessante é que era um caminho, um lugar que todas as pessoas evitavam estar lá. Possivelmente até os discípulos talvez pensaram: Jesus, esse lugar aqui não é um lugar bom de estar. Porque a Bíblia diz que só Jesus desceu do barco. E Jesus desce do barco e vai de encontro àquele homem. E diferente do que a sociedade talvez pregava, diferente do que as pessoas faziam ao encontrar aquele homem, o texto diz que quando Jesus vai de encontro àquele homem, esse homem vem de encontro a ele, endemoniado, perturbado. Enquanto todo mundo fugia, evitava aquele lugar, Jesus não apenas vai, mas deseja encontrar-se com aquele homem. E o homem que estava endemoniado corre na direção de Jesus, cai aos seus pés de joelhos, e o texto diz que eles adoram ao próprio Cristo, mesmo endemoniado. E aqui vai uma lição para nós que estamos aqui. Pastor Júnior falou aqui de guerra espiritual, e às vezes nós carregamos uma ideia de que os demônios são apenas aqueles que fazem o mal, e da sua boca eles não podem dizer nenhuma verdade. Ou seja, tudo que eles falam é mentira. Nem sempre. Porque aqui, quando eles chegam aos pés de Jesus, o texto diz que ele adora a Jesus. E se ele adora, no mínimo ele está reconhecendo quem é Jesus. Então não se engane com a ideia de que simplesmente eu dizer quem é Jesus me qualifica como um bom servo de Deus. Porque até os demônios tremem, estremecem na sua presença, caem de joelhos e adoram o nome de Jesus, está no texto.
A diferença é que a vida que eles levam é uma vida divorciada ou em rebeldia à própria vontade de Deus. Mas perceba que esse homem vem na direção de Jesus, prostra-se, adora a Cristo. E Jesus então expulsa aqueles demônios. E os demônios dizem: Senhor, não nos atormentes antes da hora. Não nos mande para fora da província. E permita-nos que entremos naquela manada de porcos. Irmãos, Jesus permite que aqueles demônios saiam daquele homem. E o texto diz que havia próximo ali 2.000 porcos sendo cuidados por um porqueiro ou um pastor. E aqueles demônios, por permissão de Jesus, entram naqueles porcos, se agitam, caem do despenhadeiro e se afogam no mar. A pergunta que talvez você faça, e talvez como eu já me fiz muitas vezes: por que Jesus chega num lugar, liberta um homem e permite que os demônios entrem nos porcos e gerem uma grande perca para alguém? Porque naquelas terras os porcos eram fonte de renda. Cuidar de porcos ou cultivar os porcos, engordá-los, como nós dizemos, era fonte de renda para alguém. E o texto diz que 2.000 porcos morreram. Um grande prejuízo estava sendo gerado. A lição que Jesus queria transmitir a nós, como aquela cidade, era exatamente o seguinte: os valores dessa casa, os valores desse lugar, os valores dessa cidade estão mudados, estão invertidos. Porque perceba que existe um homem que está endemoniado, perturbado. Alguém que está vivendo entre os sepulcros, ferindo-se com pedras. Talvez era um homem que estava à beira da morte. Um homem que estava esquecido pela sociedade, pela família, pelos seus entes queridos. E ali haviam 2.000 porcos sendo cultivados ou sendo cuidados. E a Bíblia diz que Jesus permite que esses demônios saem daquele homem, entram nos porcos e os porcos morrem e um grande prejuízo é gerado. Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender são a inversão de valores. Você que está aqui como eu, se eu te perguntar qual é o seu problema, possivelmente você vai dizer: meu problema é financeiro. Talvez você vai dizer: um emprego melhor mudaria a minha vida. Uma casa melhor melhoraria muito a minha vida. Talvez se eu te perguntasse o que seria bom para que a realidade da sua vida mudasse, possivelmente você iria sugerir algumas coisas. Mas fato é que chega um momento que a gente está tão acostumado a se relacionar com coisas que nós perdemos a percepção do que realmente tem valor. Nós estamos tão em busca de coisas e perdemos a percepção do valor das pessoas. Entenda uma coisa, meu amado irmão: assim como você, eu também desejo, todos nós desejamos coisas boas e agradáveis. Um salário melhor seria bom, um emprego melhor seria bom, um carro melhor, uma casa melhor. Tudo isso seria bom, uma formação melhor, tudo isso seria bom. Mas eu quero dizer uma coisa: essas coisas não podem possuir o seu coração. Essas coisas não podem ser a parte principal da sua vida. Essas coisas não podem ser as coisas que detêm o maior valor da sua vida. Você consegue entender isso? Existem pessoas que valorizam mais as coisas da casa do que as pessoas da casa.